começar apresentando para vocês, né, a aula então de boas práticas na prescrição. Aqui está o meu e-mail, qualquer dúvida também podem enviar e-mail se quiserem. Bem, então vamos começar com a ideia, né, de que a prescrição ela é uma das partes de uma terapêutica efetiva. Né? Para você realmente conseguir ter uma boa terapêutica para o seu paciente, é importante que várias etapas sejam cumpridas. Né? Então, a primeira é a definição do problema. Então, uma boa anamnese do seu paciente, né? Entender qual é o problema, né? Isso é muito importante. Depois, a gente tem que definir qual é o objetivo dessa terapêutica. Então, o meu objetivo é uma terapêutica paliativa, é uma terapêutica para tratamento, né? Eu vou curar o paciente daquela patologia. Então, qual é o objetivo que a gente busca? Em seguida, selecionar o tratamento mais eficaz e seguro para aquele meu paciente. A gente tem que lembrar que a gente pode ter pacientes pediátricos, né? Então, que aí vão ter dificuldade de deglutição, idosos têm dificuldade de deglutição, crianças, por exemplo, têm problema com o sabor, né? Então, às vezes, o tratamento que é mais eficaz e seguro para um grupo da população não é para outro grupo. Aí, depois de definir todas essas etapas, a gente entra com a prescrição. E a prescrição, ela vai além do medicamento, né? Porque a gente também tem que prescrever atitudes não medicamentosas. Então, se a gente pensa num paciente, né, com diabetes, a gente tem que prescrever uma mudança de hábito alimentar, né, exercícios. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que fez, enfim, quebrou, né, um braço, a gente depois vai passar fisioterapia. Então, isso é uma prescrição não medicamentosa, mas que também faz parte dessa prescrição. Né? E aí, fazer uma informação completa para o paciente sobre essa terapêutica escolhida. Então, uma vez que eu escolho uma medicação para esse paciente, eu tenho que deixar claro para ele como é o uso dessa medicação, quais são as peculiaridades, os principais efeitos adversos que esse paciente pode encontrar. Esse ponto também é muito importante, porque se o meu paciente, por exemplo, não sabe que ele tem que tomar todo dia de manhã aquela medicação, depois não pode deitar, né, como é o caso aí dos bifosfonatos para o tratamento de osteoporose, por exemplo, ele pode apresentar alguns efeitos adversos que vão fazer ele parar de tomar aquela terapia, né, parar de tomar aquele medicamento. E aí eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo, que é essa terapêutica efetiva. Né, fora o monitoramento. Então, depois de todas essas etapas, eu tenho que monitorar exatamente isso. Meu paciente entendeu como ele está fazendo uso dessa medicação? Ele está fazendo uso dessa medicação corretamente? Ele está seguindo todas essas etapas? Então, todos esses pontos são muito importantes, tá? E aí, o objetivo da aula é a prescrição em si, né? Então, a prescrição, ela é um caminho terapêutico que o prescritor, né, opta. Então, quem está prescrevendo aquilo, ele vai decidir um caminho, né? E aí, nesse momento, é muito importante que ele explique muito bem para o seu paciente, né, todos os cuidados que devem ser feitos, quais são os possíveis efeitos adversos que ele vai apresentar, né? Então, tudo isso é importante, e é importante que o paciente entenda isso, né? Reforce quantas vezes for necessário. Por que isso é muito importante? Porque isso vai garantir a segurança do paciente e que ele use adequadamente essa medicação e evitar riscos desnecessários, né? Evitar erros ou problemas que não têm, que vêm por causa desse desvio de uso inadequado pelo paciente, tá? Antes de entrar na prescrição propriamente dita, né, a gente vai entrar em conceitos que são importantes para a gente entender isso. Então, a primeira questão é fármacos versus drogas, né? No dia a dia, a gente usa os dois de forma igual, né? Mas, na verdade, o uso no Brasil da palavra droga, né, ela vem de uma transcrição errada dos livros do inglês para o português.
né, em que no inglês está escrito drug, né, então a gente traduz como droga, né, mas o correto seria, então, a gente traduzir como fármaco, porque o fármaco seria aquela molécula que é ativa e que tem um fim profilático ou curativo. Já a droga, ela remete, né, às questões ilegais de uso da medicação. Tá? Ou de medicação, ou de uso de entorpecentes, ou do uso de drogas ilícitas, né? Então, no Brasil, a gente tem essa diferenciação das palavras e o mais correto, né, para, então, os profissionais da área de saúde, seria se referir, então, ao ativo que está dentro de um medicamento como fármaco, tá? E não como droga. Mas, como já teve consolidado, né, dessas traduções de forma errada, como eu disse, do inglês para o português, né, a gente usa muitas vezes droga. Bem, aí a gente também tem entorpecentes e psicotrópicos, né? Os entorpecentes, eles são principalmente os opioides, que eles estão, então, na lista A, né, da portaria 344, tá, do Ministério da Saúde. E os psicotrópicos, eles estão principalmente na lista B, né, e eles são dessa mesma portaria, e ambos eles podem causar dependência do paciente. Por isso, eles têm o controle de venda muito mais regulado. A gente tem a denominação comum brasileira, né, e a denominação comum internacional, que nada mais é do que o nome daquele ativo, daquele fármaco. Então, como a gente chama aquele ativo. Tá? E isso determinado, então, no Brasil, né? E aqui determinado, então, pela Organização Mundial da Saúde. Tá? E aí a gente também tem o medicamento versus o remédio. Qual é a diferença? Né? O medicamento é tudo aquilo que teve um trabalho tecnológico para ser produzido. Né? Então, a gente tem medicamentos fitoterápicos, a gente tem medicamentos homeopáticos, a gente tem cápsulas, comprimidos. Todos esses, eles têm um fim profilático, terapêutico, né, ou terapêutico, e eles têm um trabalho de processamento, né, existem regras de produção e todas essas etapas. Já um remédio, ele seria qualquer terapia utilizada para um tratamento de um paciente, né, tanto para fins profiláticos como para fins curativos. Então, por exemplo, se eu falo para esse medicamento, para esse paciente fazer exercício, eu estou prescrevendo para ele um remédio. O exercício é um remédio para esse paciente, porque, por exemplo, o exercício vai melhorar o quadro de obesidade desse paciente. Já se eu estou prescrevendo uma sibutramina para esse paciente, eu tenho, então, um medicamento. Tá? Então, o medicamento estaria dentro do remédio, seria um dos tipos de remédio que a gente pode adotar. Então, um remédio é mais amplo. Bem, e aí existem vários tipos de medicamento, né? A gente tem os medicamentos clássicos, que aí são aqueles produzidos industrialmente, né? Cápsulas, comprimidos, mas a gente tem os medicamentos dinamizados e homeopáticos, que seriam aqueles, então, que a gente tem um processo de diluição seriada, né, e existe um processo, então, de dinamização dessa formulação, e os homeopáticos, em si, eles seguem, então, o preconizado na farmacopeia homeopática, né, tanto brasileira ou dados afins, tá? O medicamento fitoterápico é aquele que é extraído, né, de uma planta. Ele não é extraído um único ativo, mas ele é, na verdade, um processamento de uma planta que tem uma quantidade de ativos específicas e controladas por regulamentação da Anvisa específica. Tá? E aí a gente pode, então, formar comprimidos, cápsulas desse extrato de planta. A gente pode ter os medicamentos fracionados, que seriam, então, aqueles em que a gente consegue cortar e separar exatamente a dose necessária para aquele paciente. Né? Então, eu consigo, por exemplo, se eu dou uma prescrição com um antibiótico com 30 comprimidos, aquele paciente vai sair com 30 comprimidos exatos, não com 32, não com 34, né? Ele compra exatamente o número de comprimidos.
Isso vocês vão ver muito em hospital, né? Porque se faz, então, essa separação, a gente vê muito nesses saquinhos e vem endereçado o nome, né, do paciente aqui, com as medicações que ele vai tomar. Mas existe também a liberação para drogarias, em que elas têm que ter uma área separada para fazer esse fracionamento. Em cada, então, em cada pedacinho desse, eles vão ter a descrição do nome comercial daquele medicamento, da DCB daquele medicamento, a validade, tá? Tudo isso vai ter que vir separadinho e eles têm que ser armazenados separadamente. Poucas drogarias no Brasil, eles seguiram essa questão, mas eles também têm regulamentação determinada na Anvisa. Tem os medicamentos manipulados, em que, na verdade, existe uma cooperação aí entre o farmacêutico, que vai determinar, então, qual é a melhor base, etc., e o médico, que vai, então, o médico ou o médico veterinário ou o odontologista, né, ou o dentista, que vai, então, determinar qual é a melhor mistura da formulação para receber, então, o ativo. Então, muitas vezes, né, vem a prescrição, assim, do medicamento e fala assim, cápsulas de tantos miligramas de sibutramina, por exemplo. Ou vem um tipo de medicação que quer que adicione num creme. E aí a base desse creme é determinado na farmácia, tá? Mas qual é a questão desse manipulado? É um medicamento que é manipulado especificamente para aquele paciente, para atender uma necessidade daquele paciente, né? Então, ele é pensado tanto em dose quanto em tipo de formulação farmacêutica para um paciente determinado, tá? E a gente tem os medicamentos de venda livre, né? Os OTCs, que são aqueles medicamentos que não precisam de prescrição, tá? Eles são medicamentos que ficam, então, disponíveis. Não quer dizer que eles não tenham efeitos adversos, não quer dizer que eles não tenham riscos, né? Então, paracetamol, por exemplo, é um medicamento de venda livre e acima, então, de 5 comprimidos de 750 miligramas dia, né? A gente pode ter pacientes apresentando hepatite fulminante, né? Então, mas é um medicamento de venda livre, né? Então, isso não quer dizer que eles não tenham efeitos adversos, mas são medicamentos, então, que eles podem ser comprados de forma livre, sem prescrição nenhuma, tá? Outro conceito que é bastante importante é o conceito entre medicamento de referência, medicamento genérico e medicamento similar. Então, o medicamento de referência é um produto de marca, que ele tem um nome comercial e que ele normalmente foi o primeiro medicamento a ser registrado na Anvisa, né, na nossa agência, então, de regulação. Esse medicamento, ele vai dizer todos os parâmetros, né, de biodisponibilidade, a forma farmacêutica daquela formulação, então, se é cápsula, se é comprimido. Então, isso é um medicamento de referência. É a primeira vez que entra aquela formulação no mercado. O medicamento genérico, né, ele segue, então, a Lei 9.787 de 99, né, que é uma lei de medicamento genérico. Esse medicamento, ele não pode ter nome comercial. Vem escrito aqui, né, nessa tarjinha laranja aqui, né, ou acima, em que vem escrito o nome DCB dessa medicação, né? Então, na verdade, vem a denominação comum brasileira desse ativo, né? Então, vem só o ativo, não vem escrito, não pode estar em grande tamanho a marca, ela tem que vir discreta. Vem uma tarja amarela escrita genérico, né? E aí, se for uma venda de prescrição, com prescrição ou retenção, vem a tarja vermelha, que aí segue conforme a regra que entra aquele ativo, tá? Então, o genérico, ele tem essa carinha. O genérico, ele tem que ser bioequivalente, né? Ou seja, ele tem que ter equivalência terapêutica e biodisponibilidade igual ao medicamento de referência, tá? Então, ele tem que ter a mesma quantidade de ativo e ser exatamente a mesma forma farmacêutica para ser considerado, então, um medicamento genérico. Além disso, tem que apresentar a mesma biodisponibilidade, então, a mesma quantidade tem que chegar
né, na circulação sistêmica do paciente, e ele tem que ser também, e aí a bioequivalência vem de todos esses pontos anteriores. A gente tem, então, o medicamento similar equivalente. Né? O medicamento similar equivalente, ele já é um medicamento de marca, né? Ele tem um nome comercial, né? Então ele aqui não pode estar DCB, ele vai ter um nome comercial, ele não vem escrito genérico. Antigamente, o medicamento equivalente, ele não precisava ser bioequivalente ao de referência. Hoje em dia, ele já é bioequivalente, ou seja, ele tem a mesma quantidade de ativo, né? E ele tem que ter a mesma biodisponibilidade que o medicamento de referência. Então, o que varia nesses aqui? É como está apresentado, né, essa formulação, então, como está a caixinha deles. E, além disso, né, esses medicamentos, eles têm uma diferenciação na questão de intercambiabilidade, desculpa. O que isso quer dizer? Então, eu tenho um medicamento de referência, né? O meu medicamento de referência é aquele de marca, o primeiro que chegou no mercado. Quando eu crio um genérico, esse genérico, ele é feito comparativamente ao medicamento de referência. Ou seja, ele tem a mesma biodisponibilidade, né? E ele, então, é bioequivalente, tem a mesma fórmula terapêutica e ele tem a mesma concentração de ativo que o medicamento de referência. Então, ele é intercambiável com o medicamento de referência. Atualmente, o similar, o que ele tem? Ele tem marca, né? Ele não vai ter a tarja genérico, mas ele tem, então, ele tem a mesma fórmula farmacêutica, ele tem a mesma concentração de ativo e ele também apresenta a mesma biodisponibilidade que o medicamento de referência. Então, ele também é intercambiável com o medicamento de referência. Entretanto, ele não é intercambiável com o genérico, né? O genérico não é intercambiável com o similar. Por quê? Porque eu não fiz essa comparação aqui. Eu só fiz a comparação com o de referência. Então, se eu quero que o meu paciente compre qualquer um dos medicamentos, eu posso botar o nome de referência do ativo, o comercial. Se eu quero que o meu paciente compre ou genérico ou de referência, eu coloco a denominação comum brasileira. Então, por exemplo, a amoxicilina. Então, ele vai poder comprar ou a genérico de amoxicilina ou referência. Se eu quero que ele compre um similar ou de referência, eu posso colocar o nome do similar, tá? Então, essas regrinhas são importantes, porque se você colocar o nome do similar, a farmácia não pode vender, né? A farmácia nem a drogaria podem vender o genérico para o seu paciente. E se você colocar a denominação comum brasileira, a farmácia e a drogaria não podem vender o similar para o seu paciente, apenas o referência ou similar. E o prescritor também pode vetar que seja feita qualquer alteração, né? Então, ele pode prescrever o de referência ou ele pode prescrever o genérico e falar que não autoriza a substituição. Se tiver escrito isso, a drogaria nem a farmácia, eles são autorizados a fazer essa troca, né? Apenas eles vão ter que vender exatamente o que está escrito. Isso é mais comum, né? Normalmente não se tem muito problema nessas trocas. O que se tem mais problema é normalmente com medicamentos que são psiquiátricos, porque existe uma adaptação do paciente àquela medicação. Então, por exemplo, a gente tem pacientes esquizofrênicos que se acostumam a tomar um comprimido que é azul. Se você troca pelo genérico, que é rosa, ele pode criar um problema, ele pode falar, não, ele não acha que tem algum problema. Então, muitos dos médicos, né, que prescrevem esse tipo de medicação, muitas vezes falam que não autorizam essa substituição. É importante ressaltar que, apesar do genérico e do similar, eles terem a biodisponibilidade, né, igual ao de referência, eles não têm a mesma composição. O que isso quer dizer? Eles têm a mesma quantidade de ativo. Então, se eu tenho 500 miligramas de amoxicilina no referência, eu vou ter 500 miligramas no genérico e vou ter 500 miligramas no de equivalente. Mas eu não vou ter os mesmos recipientes. Então, isso também pode ser importante no caso de pacientes que apresentam alguma alergia específica a recipientes, tá? Bem, outro conceito que é muito comum é a questão de automedicação. O que seria automedicação? Seria a pessoa, ela
comprar uma medicação, né, para curar alguma questão que ela está sentindo, né? Então, ela está com dor de cabeça, ela vai e compra um ibuprofeno, por exemplo, né? Então, compra um anti-inflamatório. Ela tem uma reação aqui né, de picada de mosquito, ela compra, então, um medicamento para diminuir a resposta inflamatória. Então, a automedicação sem passar por nenhum prescritor ou alguém que avalie. Existe um conceito que a OMS, né, tem divulgado, que seria uma automedicação responsável, e que seria não existe uma prescrição direta, então não existe uma passagem pelo médico ou por um dentista, mas existe, né, um aconselhamento, por exemplo, com um farmacêutico ou com um profissional de enfermagem, em que você vai ter a prescrição de um medicamento de venda livre para alguma comorbidade. Não pode ser medicamentos que requerem prescrição, né? Esses estão destinados para aqueles que podem fazer essa prescrição. Mas seriam medicamentos que estão ali para melhorar uma tosse ou algum efeito, uma febre do paciente, né? E aí teria uma resposta mais rápida, mas tem um acompanhamento. E existe também o conceito de autoprescrição, que seria aquele profissional que pode prescrever medicação, ele prescrever para ele mesmo uma medicação. Não existe nada na lei que proíba isso, né? Mas existe uma questão ética associada a isso, porque, em teoria, né, a pessoa que está se prescrevendo algo, ela não a pessoa que está prescrevendo, ela não pode ter feito o diagnóstico dela mesma, né? Então, quando você faz essa etapa de autoprescrição, eticamente é questionável, mas nada vai impedir de ter a venda acontecer, tá? Bem, então, o modelo de prescrição, né, e aí aqui é o que eu acho que seria, guardem essa informação, né, que eu acho que é o que eu gostaria que vocês mais saíssem daqui sabendo, né? Elas seguem, então, a Lei 5.991 de 73 e a 9.787 de 99, segue a Resolução 357/01 do Conselho Federal de Farmácia e o Código de Ética Médica. Não é isso que eu quero que vocês gravem dentro do coração de vocês, mas é essa parte aqui, que é o quê? A prescrição, ela tem que ser escrita a tinta, né? Ela pode ser datilografada ou, enfim, impressa também. Letra de forma de preferência. E aqui é muito importante, gente. Letra clara e legível. Clara e legível. Tem que pensar que a pessoa, o paciente, ele vai levar, muitas vezes ele é um paciente que não sabe ler, é um paciente que tem baixo estudo, e aí ele não consegue passar essa informação para quem tem que vender para ele, né? Ou quem vai dispensar para ele, porque ele pode ir numa farmácia do SUS. E essa parte aqui acaba causando muita confusão, porque a pessoa que vai pegar uma prescrição e para dispensar e não consegue entender o que está escrito, ela pode dispensar algo errado e aí a terapia do paciente é toda errada. Escrita por extenso, sem rasura, isso é essencial também, tá? E o prescritor, ele, na verdade, o carimbo para ele, né, é opcional nessas receitas. Aí a gente vai falar das notificações mais para frente, que existe uma obrigatoriedade nessa parte do carimbo. Mas o carimbo é opcional se você tiver na prescrição já impressa ali no cabeçalho, eu vou mostrar para vocês, o CRM, né, ou o CRO ou do Conselho Veterinário, né? Então, é o registro no Conselho em cima, tá? Bem, esse é outro ponto que é muito importante, né? Em caso de dosagem ou posologia de medicamentos ultrapassar limites farmacológicos ou você apresentar incompatibilidade de forma farmacêutica, por exemplo, prescreve algo por via oral para um paciente que tem dificuldade de deglutição, né? E existe outra forma farmacêutica. Ou apresentar interação medicamentosa na mesma prescrição, ou às vezes em prescrições diferentes. Como assim? Muitas vezes o paciente vai em 3 ou 4 médicos, cada um prescreve
algo para esse paciente, mas o paciente não fala o que o outro prescreveu para cada um desses médicos. Então, quando ele chega na farmácia ou na drogaria para fazer a compra, ou quando ele chega, né, para pegar dentro da farmácia, né, do SUS, o dispensador pode perceber interações medicamentosas. E aí ele avisa o farmacêutico responsável e esse tem que ligar para os médicos, né, em qualquer um desses casos e confirmar. Caso o prescritor confirme, ele vai escrever naquela prescrição que foi autorizado pelo prescritor na data tal, tal e tal. Por que isso acontece? Porque se gerar qualquer problema aqui, né, ele vai se resguardar. Então, é uma maneira de ter uma dupla checagem, né, em caso de inconsistência, tá? Bem, quais são dados essenciais e obrigatórios presentes, né, nessa prescrição? Então, como eu disse, a prescrição ela tem que ter um cabeçalho, né? Nesse cabeçalho vem o nome do médico, o endereço, ou do endereço profissional ou da instituição em que ele trabalha, né? O registro profissional e o telefone desse paciente, desse médico. Esse registro, se tiver aqui, acaba dispensando, né, que no carimbo, que tenha aquele carimbo que apresente o registro. É opcional ter a especialidade do médico ou não, lembrando, né, que essa questão da especialidade do médico, ela só pode aparecer se ele tiver o cadastro junto ao Conselho Regional de Medicina, né? Isso vale para também todos os outros, né? Tanto para dentista como para médico veterinário. Em seguida, né, abaixo, então, disso, vem as informações do paciente. Então, é importante colocar o nome completo, o endereço do paciente, tá? Essa questão da idade é facultativo. O que isso quer dizer? Colocar, então, se ele é idoso ou não, mas muitas vezes, né, quando tem uma particularidade, principalmente quando você vai fazer alguma variação naquela prescrição, que pode levar a alguma dúvida de quem vai dispensar, é interessante colocar essa idade. Abaixo disso, pode-se usar, então, o termo uso externo ou interno, né? Alguns médicos usam para também deixar claro se vai ser tópico, se vai ser, o paciente deve fazer uso oral, né? Então, ou se vai, por exemplo, fazer uso intravaginal, né, de alguns cremes. Depois disso, vem, então, o nome do fármaco, e aí, lembrando daquelas regrinhas que quer, né, se vai seguir o DCB, como esse caso, eu poderia tanto vender o genérico como o de referência, mas eu não poderia vender um similar. A concentração, né, então, a quantidade, que é qual é a dose que tem, e a fórmula farmacêutica. Então, esse caso aqui, ele está prescrevendo ciprofloxacina de 500 miligramas, 14 comprimidos, tá? Então, a fórmula farmacêutica está aqui. Abaixo, né, eu vou dizer qual é a quantidade e como ele vai fazer esse uso. Então, tomar um comprimido por via oral a cada 12 horas por 7 dias. Né? Então, eu vou tomar 2 comprimidos por dia, 7, 14. Então, está aqui a quantidade. E isso daqui é muito importante porque o meu paciente vai acompanhar exatamente por isso. E o dispensador, ele reforça isso para o paciente. Na hora que o paciente vai fazer a compra, é também de obrigação de quem está dispensando explicar para ele novamente, para ter certeza, né, de novo, que ele entendeu. Abaixo, então, né, vem a data, a assinatura e o número de registro do paciente, né? Então, número de registro do prescritor, né? Então, no respectivo Conselho de Medicina, Medicina Veterinária ou Odontologia. Se esse registro estiver aqui, basta a assinatura também. Ou, se quiser ter o cuidado, né, põe aqui, pode assinar e fazer o carimbo, que o carimbo deve conter, então, o nome do profissional e o registro no conselho, né, junto com o estado e o número, tá? No verso da receita, caso, né, se utilize, pode fazer recomendações, por exemplo, com dados extras, né, informações do paciente, pode também colocar outros remédios, né, que a gente falou, então, repouso, dieta,
algum tipo de exercício que esse paciente tem que fazer e possíveis reações adversas, né? Então, algumas reações que podem ser mais críticas ou cuidados que eles têm que ter, né, de interação, tá? Caso se utilize o versus, é de bom tom, né, também assinar, né, e colocar o CRM e repetir as identificações do paciente, né? Então, para ele ter isso dos dois lados, tá? Mas, como eu disse, só para ressaltar, isso é um dado facultativo, tá? Não é obrigatório esse verso. Bem, então os tipos de prescrições, essas que eu falei agora, elas são receitas simples, né? São medicamentos anóditos, ou seja, que são aqueles medicamentos de venda livre, né? Medicamentos mais simples. E medicamentos de tarja vermelha que vem escrito venda sob prescrição médica, né? Então, que não precisa de retenção de receita. A partir de agora, a gente vai começar a falar dos medicamentos que têm, então, retenção de receita. Então, a receita de controle especial, seria a primeira, né, de retenção, é um medicamento de tarja vermelha, né, que vem escrito venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção de receita. Vem escrito isso na caixa da medicação, né, numa tarja vermelha embaixo, seguindo, então, a Lei 5.991 de 73. Esses medicamentos, eles também seguem essa lista de controle especial, né? Os medicamentos que estão na lista C, principalmente C1 e C5, da portaria 344 de 98. Então, como é que é essa receita de controle especial, né? Então, quem imprime esse receituário vai ser o profissional ou o serviço no qual ele trabalha, né? E aí vem sempre escrito, primeira via da farmácia, segunda via do paciente, tá? Aqui vai vir a identificação do emitente. Então, quando o profissional ele imprime, ele pode pedir para isso já vir preenchido, tá? Então, vem com o nome completo, CRM, né? No caso aqui é CRM, mas pode ser o CRO, né? Pode ser do Conselho de Veterinária, né? O número, tudo direitinho. Depois vem as identificações do paciente, também muito importante, porque eu tenho que saber para quem eu estou dispensando. O endereço e a prescrição, então, em si. Né? Essa prescrição, né, ela tem quais medicamentos que vão usar esse controle especial? Né? Medicamentos da lista C1, C4 e C5 da portaria 344 e também os adendos, né, dessa lista, os adendos da lista A1 e A2, né, que são medicamentos que são oxicodona, tramadol, codeína e derivados. Né? Então, esses medicamentos aqui, eles não precisam seguir, então, a receita A, que a gente vai ver mais à frente, que ela é um pouco mais detalhada, e os adendos da lista B1, que também não precisam seguir a receita de controle especial da receita B. Né? E aí a gente tem o zolpidem, o fenobarbital, o metilfenobarbital, o barbetaclona. Esses medicamentos eles podem ser essa receita de controle especial que é mais simples. A validade dessa receita, né? Ela tem que ser de 30 dias, tá? No território nacional, então tem que vir datada, tá? Então, quando for feita a prescrição, ele faz a prescrição, assina e carimba, né, data, tá? Nessa prescrição, eu posso colocar até 3 medicamentos da lista C1 e C5 e até 5 medicamentos da lista C4. Por que eu não vou colocar aqui? Bem, porque vocês não têm que decorar isso. Vocês podem pegar a portaria 344, é o anexo da portaria, e vai falar todas as medicações, né? E essa lista, elas são atualizadas. Então, meu conselho você vai começar a trabalhar com prescrição, você imprime e deixa ele do seu lado até você se acostumar. E isso vai ser uma coisa que depois você vai se acostumando conforme você vai pegando a prática, tá? A quantidade de medicação que pode vir, né? Então, se eu fizer injetável, eu só posso ter 5 ampolas. Ou 60 dias de tratamento para qualquer outra forma farmacêutica. Então, eu posso botar 3 medicamentos da lista C1 para 60 dias. Então, quando meu paciente vai comprar, pode ser para 60 dias, tá? Se não forem ampolas injetáveis. No caso de antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, eu posso colocar 180 dias em vez de 60. Tá? Então, eu posso 6 meses de tratamento, ele compra já para 6 meses de medicamento, de tratamento.
Se eu fizer mais do que 6 meses, né, normalmente o médico não quer, porque também tem que acompanhar esse paciente. Precisa colocar uma justificativa, a CID, né, o código da CID desse paciente, data e assinatura, e pedir para o paciente também assinar, ou o responsável, né, do paciente assinar, principalmente porque você, ao colocar assim, você está avisando qual é o diagnóstico para quem vai dispensar, né, e aí isso fere aí a questão ética médico-paciente. Então, o paciente autorizando, você assina também, para se resguardar, tá? Na hora que vai comprar, né, o local que vai fazer essa dispensação, né, ou, enfim, comprar ou dispensar, vai colocar aqui a identificação do comprador, que não necessariamente é o paciente, né, e vai assinar colocando a data. Um ponto importante é o seguinte: em caso de emergência, tá? Emergência, pode-se usar um papel não privativo, ou seja, pode-se usar um receituário que não é de controle especial para esses medicamentos. No entanto, nessa prescrição, né, que aí vai seguir aquele receituário que eu mostrei anteriormente, tem que conter a CID do paciente, a justificativa de por que o prescritor não está usando esse receituário de controle especial, né, a data e os dados do prescritor. Recomenda-se sempre também pedir ao paciente que assine, porque está colocando a CID, né? Então, está colocando o código, né, dessa identificação da doença desse paciente. Então, só para vocês verem, né? Então, é relativamente simples. Aí a gente olha aqui o paciente, o que esse receituário que chegou. A gente observa, eu tapei aqui todas as identificações, né? Mas ele realmente tinha essa parte aqui já completinha, né? Essa nem é de controle especial, mas tem a data, a emissão, e aí a gente observa o quê? Prescreveu sem colocar a identificação do paciente. Então, como é que é esse local? Dispensa sem identificação do paciente, né? A data não tem data, é uma receita sem data. Então, eu não sei se ela se ele foi dado há 2 anos atrás e o paciente começou agora. E aí vem a questão do legível. Isso é topiramate 100 miligramas, né? Uma caixa uma vez ao dia, é isso que está prescrito aqui. Mas, assim, concorda que poderia ter qualquer coisa, que se eu não sei, né, não tinha como acompanhar? Então, é muito difícil, tem que ter cuidado. Outra questão aqui, ó. Esse é bem parecido com aquele que eu mostrei, né? Então, o prescritor assinou, né? Tem aqui, e aqui em cima vinha o local, né? Da onde eu trabalho, então vem o endereço, não precisava recolocar, veio a identificação do paciente, veio o endereço, a letra está legível, mas a identificação do médico. Porque assinou e carimbou, não dispensa de preencher isso daqui. Isso daqui é obrigatório. O carimbo aqui não era. A assinatura era, o carimbo aqui não era. Porque tendo, né, o CRM e tal, tendo aqui, então, o conselho, não tem problema. Então, tá vendo como tem que ter cuidado? Né? E aí, aqui, as duas pessoas respondem legalmente. Tanto quem dispensou, né? Então, o local que dispensou não poderia ser dispensado, e o prescritor também pode responder legalmente, por exemplo, se esse paciente usar algo de maneira errada, né? Outro ponto é que, tudo bem, esse vai ficar a segunda via com o paciente, né? Então, ele vai ter. Se recomenda, muitas vezes, usar, então, aquele receituário padrão para você explicar detalhadamente. Um comprimido à noite, aí você colocar à noite, antes de dormir, se você quiser descrever com mais detalhes, né? Se é um paciente que você vê que teve dificuldade de adotar aquele tratamento, é importante você, nesse receituário, à parte, também que vai ficar com o paciente, descrever lá bonitinho. Um comprimido à noite, antes do jantar, ou após o jantar, antes de dormir, né? Tudo o mais detalhado possível para que o paciente não erre nessa tomada da medicação. Então, aqui faltou, e o endereço do paciente também faltou. Bem, aí a gente também teve uma atualização, né, da receita de antimicrobiano.
que primeiro falou que ia ser essa com retenção, desse padrão que eu mostrei agora, mas isso já caiu, né? Ela pode ser tanto uma receita de controle especial ou comum, desde que sempre se entregue 2 vias, né? Então, a receita de controle especial já vem escrito, né? Para o paciente, que já vem escrito. Uma vai ficar com, já vem escrito uma via para a farmácia e uma via do paciente. E esse daqui, a comum, o que você vai fazer? Se pegar o receituário comum, vai fazer 2 vias, escrito a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, e uma vai ficar retida na farmácia e outra vai, então, com o paciente. Né? Esse receituário de antimicrobianos, né, os antimicrobianos que entraram nessa regra, eles estão descritos na RDC 44 de 2010 e na RDC 20 de 2011. Sendo que tem atualizações também, tá? Então, tem que ir olhando anualmente. A validade dessa receita para antimicrobianos é de 10 dias, diferente daquela outra que a gente viu que era de 30. Então, eu tenho que datar. Por quê? Porque eu estou fazendo um tratamento de um paciente, né, que está acometido por uma bactéria naquele momento. Então, ele tem que comprar essa medicação e começar a usar. Né? Ele não pode comprar daqui a um tempo quando ele achar bom, né? Ou ele começar a usar quando ele achar bom. Bem, nesse receituário tem que vir os dados do prescritor, né? Nome, telefone, endereço, inscrição no conselho, do paciente, nome, endereço, prescrição adequada, legível, daquela toda maneira que a gente falou, sem rasura, né? Data, assinatura e carimbo. E aí a gente vem com as notificações de receita da portaria, né, 344 de 98, que entram, então, essas de controle especial, né, que eu mostrei, mas eu coloquei aqui no meio porque elas vêm as que são mais críticas, que é as receitas A, B, né, e as específicas, então, para retinoides, imunossupressores e etc. Nessa portaria tem escrito claramente que tem que vir escrita a tinta, legível, quantidade em algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura, apenas uma substância. Por isso que eu coloquei aqui, porque essas que eu vou falar agora só pode vir uma substância por vez. Se o paciente toma mais de uma, tem que fazer várias, tá? Vai ficar retida na farmácia ou drogaria, então essa notificação vai ficar retida. Ela não precisa ser feita em 2 vias, ela é feita em via única e essa via fica retida. O que você tem que fazer? Entregar para o paciente junto um receituário em que vai explicar como ele vai fazer o uso daquela medicação. Então, ele vai sair com 2 papeizinhos. Um papel, que são essas notificações que eu vou falar daqui para frente, e outro papel, que vai ser essa prescrição em receituário comum. O receituário comum é para o paciente, para ele entender como ele faz uso. E o outro então, que vai ficar retido no paciente. Eu sei que parece muita burocracia, mas é importante ter esse controle, tá? E é importante tomar esse cuidado, por quê? Porque a drogaria, a farmácia, o local de dispensação vai reter. E esse paciente, 2 dias depois, pode esquecer como se faz a toma dessa medicação. Ele não vai saber fazer o uso correto dessa medicação. Então, é muito importante que se tome esse cuidado de fazer tanto a notificação quanto esse receituário comum. Então, vai ser retida na farmácia, né, ou drogaria, tem que ter o carimbo e é emitido, então, por gráficas cadastradas na AGVISA. Vocês vão ver que algumas notificações, elas são dispensadas diretamente pelas agências de vigilância e outras, elas podem ser emitidas, né, a partir de uma autorização, então tem que se cadastrar, né, o prescritor tem que se cadastrar na vigilância. A vigilância, então, libera que ele faça o uso, dá, então, o código que ele vai fazer e ele vai em uma das gráficas cadastradas, tá? Bem, nessas notificações de receita, a gente tem, então, um cuidado um pouco maior. Todos os campos têm que ser preenchidos pelo prescritor, né? Todos os campos daqui para cima são preenchidos pelo prescritor. Daqui para baixo, eles são preenchidos pelo quem está dispensando, tá? Então, vamos lá. Tem sempre
o estado, né, que ela foi emitida e o número que é dado pela Anvisa, que vem, então, já vem impresso pela gráfica, e essa numeração, ela vem aqui embaixo no talonário, vem escrito de qual número começou e até a qual número terminou. Né? Aqui, então, se coloca a data que está se fazendo, né, e os dados do paciente, né, que tem que ser preenchido pelo prescritor, paciente e o endereço. A assinatura do emitente, né, então, a assinatura do prescritor, tá? Aqui, então, vem o medicamento ou a substância, né? Então, vem a quantidade e a fórmula farmacêutica, a dose por unidade e a posologia. Então, a dose diária é 1 comprimido uma vez ao dia, a dose por unidade, 12 miligramas, né? A quantidade de fórmula farmacêutica, lembra, tem que ter o número arábico e entre parênteses por extenso, 2 caixas de comprimido, tá? Nome do medicamento ou da substância, conforme, desculpa, a DCB, né? Então, conforme a denominação comum brasileira. Aqui embaixo, o que vai acontecer? Quando ele chegar, então, para retirar essa medicação, vai ser preenchido o nome, endereço, o telefone de quem, do comprador ou de quem está retirando, né? Não necessariamente é o paciente. O carimbo do fornecedor, né? Então, o nome de quem está dispensando e a data, tá? Isso vai ser preenchido. Isso fica retido no local que está sendo dispensado, ok? Aqui, por exemplo, você pode colocar, né, os dados que vêm, como faz na gráfica, né, nos locais, aqueles que você não tem que retirar na vigilância, que são de notificação A, né, os outros, o prescritor pode pedir na gráfica que já preencha com os seus dados aqui, tá? E aí, aqui, na hora de assinar, não precisa do conselho. Tá? No caso daqueles que ele retira direto da Anvisa, ele pode ter todos esses dados num carimbo que ele carimbe aqui, tá? Ou ele tem que preencher a mão, ok? E aqui vai ter a assinatura. Então, vamos lá. A gente tem a receita amarela, né? A notificação amarela ou a receita azul. A receita amarela, então, é impressa em amarelo, né? E são os medicamentos psicotrópicos da lista A1, A2 e A3, tá? Somente pode constar um único produto farmacêutico e o modelo é o anexo 9 da portaria 344. Já o receituário azul, né, ele é impresso em azul, né, e os medicamentos, então, são os psicotrópicos que estão na lista B1 e B2, né? A portaria, então, 344, né, segundo a portaria 344 de 98, são anexo 10 e 11. A gente vai ver que tem 2 modelos de receita azul ou B. Sempre entregar junto à notificação, tá, a explicação para o seu paciente. Então, um receituário comum, padrão, que vai só explicar como aquele paciente vai fazer o uso, porque ele não vai ficar com esse receituário, com essa notificação aqui, tá? Então, a notificação de receita do tipo B, né, para medicamentos B1, da lista B1, psicotrópicos, ela tem validade de 30 dias no estado emitente, tá? A quantidade, então, são 60 dias de tratamento ou 5 ampolas de injetável, e o profissional vai imprimir seguindo o modelo e com autorização, então, da vigilância, né, que vai dar para ele o número, ele vai ter as gráficas cadastradas e que vão vir escritos esses números aqui. Aqui ele pode colocar, né, a identificação dele, do emitente, então nome, endereço, né, o endereço profissional ou do local que trabalha, ao registro no conselho, né, e aqui então preenche igual aquele que a gente falou agora. Lembrando que pode ser dispensado para 60 dias. Já as receitas do tipo B2 são os psicotrópicos anorexígenos, que agora o que está liberado é a sibutramina, né? Na dose máxima de 15 miligramas dia. Além quando se prescreve sibutramina, né, além da sibutramina, além dessa notificação, tem que ir junto um termo de responsabilidade, em 3 vias, assinado pelo prescritor e pelo paciente, que foi explicado para ele como se faz uso dessa medicação, quais são os problemas associados a ela, tá?
Então, tem que vir junto esse cuidado. Obrigatório, né? Ser o prescritor, o fabricante e a farmácia notificar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária sobre qualquer reações adversas. Tem a justificativa do prescritor quando ele for fazer uma fórmula magistral, ou seja, quando ele for usar não um produto pronto, mas quando ele prescrever junto dentro de uma formulação. Lembrando que não pode associar essa medicação nenhum ansiolítico, diurético, hormônio laxante ou extrato hormonal. Ela tem que ser única, só de sibutramina, tá? A validade, então, é de 30 dias e pode, então, ser 60 dias, tá? O profissional de tratamento. Então, a partir da data que foi prescrito, ele tem 30 dias para comprar e pode comprar até 60 dias de tratamento. O profissional imprime, seguindo o modelo que está aqui, né? Então, é um modelo bem parecido, mas vem escrito aqui B2, e aqui a gente tem o termo. Esse termo também está na portaria 344, tá? Então, é só ver lá, e aí vem dizendo, né, que o termo de que o profissional, né, passou todas as informações, o paciente entendeu, e existe também, e o paciente está de acordo, então, com todo esse ponto, tá? Lembrar sempre do cuidado de não ter mais de 15 miligramas dia, ok? Bem, a notificação de receita A, né, então é a amarela, ela é disponibilizada pela autoridade sanitária. Então, na verdade, isso daqui vem preenchido, tá? Já quando retira o talonário na vigilância, você já recebe aonde foi retirado, em que estado e o número. Né? E aí tem que ser vendido no mesmo estado. Essa identificação vem em branco. Então, ou o prescritor vai preencher os dados na mão, ou pode fazer um carimbo com esses dados e carimbar. Nesse carimbo tem que conter o nome completo, a especialidade, o registro no conselho e o endereço, tá? E preencher todos os outros dados, conforme a gente já falou aqui, tá? Quais são os medicamentos que estão aqui? Entorpecentes da lista A1 e A2 e psicotrópicos da lista A3. Tá? Esses medicamentos, eles têm que seguir, então, essa notificação de receita do tipo A. É uma validade de 30 dias em território nacional, sendo que, se o paciente tem aqui no FES, né, do RJ, né, então da UFRJ, ele vai em São Paulo comprar, tem que ter uma justificativa para essa compra em outro estado, tá? Feita pelo médico. Quantidade, então, 30 dias de tratamento ou 5 ampolas de injetável. Então, o paciente tem uma validade de 30 dias para comprar a partir da data que foi emitido e pode ter um tratamento de 30 dias, tá? Se precisar, por alguma razão, um tempo maior, né, ou sei lá, é um paciente que faz uso de um medicamento que está nessa lista e ele vai fazer uma viagem longa ou vai ficar um tempo em possibilidade de comprar, tem que ter uma justificativa do médico, né? Então, ele vai mandar um papel com uma justificativa, isso vai ser assinado, carimbado, e aí pode ser dispensado em tempos maiores, mas a pessoa que está dispensando pode ligar para confirmar essa história com o médico, tá? Ou, enfim, com quem prescreveu. A notificação de receitas especiais de retinóide, né? Ela é de cor branca, é a lista C2, né? Retinóides de uso sistêmico, tá? É uma validade de 30 dias, apenas no estado que concedeu a numeração, não pode ser comprado em qualquer outro lugar, não pode ser retirado em qualquer outro lugar, tá? No máximo, então, é um tratamento para 30 dias de qualquer outra fórmula farmacêutica, ou o máximo de 5 ampolas de injetável, tá? O modelo é o anexo 12 da portaria 344, e junto tem que vir um termo de consentimento do risco e o consentimento pós-informação. Então, nesse medicamento, esse talionário, ele vem aqui por conta do risco, né, teratogênico das medicações, vem essa grávida cortada, assim, tá vendo já quais são as substâncias, vai marcar um X e a posologia, identificação de novo, tá? Aí vem esse termo aqui, que tem que vir assinado, datado tudo direitinho, de que o paciente, ele tem que apresentar na hora de retirar essa medicação.
Na receita especial, né, dos medicamentos imunossupressores da lista C3, que é a talidomida, né, a validade é só de 15 dias, a partir do momento que foi prescrito, né, um tratamento para 30 dias, 30 ampolas de injetável. O modelo é o 13, né, da portaria 344. Também tem que vir um termo de esclarecimento e responsabilidade, e ela é impressa pelo Serviço Público de Saúde cadastrado. Então, na verdade, o que vem? Quem retira isso é o Serviço Público que está autorizado, né, a prescrever, e aí o médico que vai prescrever, ele vai preencher essa identificação dele aqui. Tá? Então, isso vem retirado, já com o estado preenchido, né, e o número. Aqui estão os termos, né? Então depende do termo se são para mulheres acima de 55 anos ou para abaixo de 55 anos, né? Lembrando, porque é um medicamento extremamente teratogênico, né? Leva uma formação também. Então, é um medicamento que tem que ter um controle e explicação muito detalhada para o paciente. E a justificativa, então, do uso desse medicamento, né? Então, tem que ter essa justificativa junta. Esses dois dados, eles têm que andar com o paciente e o paciente apresenta, né, no local de dispensação, ok? Ainda tem, né, o formulário do Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Esse formulário é específico, né, um formulário próprio. É um receituário que fica retido, é importante entregar um receituário para o paciente com as informações. Então, quando ele vai retirar, né, no Sistema Único de Saúde, fica retido esse receituário, e aí tem que vir, então, né, uma outra receita, uma outra prescrição simples, dizendo como ele faz uso dessa medicação, né? E tem a prescrição de anabolizantes, que segue a Lei 9.965, de 27 de abril de 2000, né, para qualquer esteroide ou peptídeo anabolizante, que além de todos esses dados, tem que conter a CID. Tá? Nesse caso, só pode ser prescrito anabolizantes contendo CID, tem que ter o dado do prescritor e também incluir o CPF. Tem a retenção na farmácia, né, ou na drogaria da cópia carbonada. Esse ponto é muito importante, gente, porque várias vezes o prescritor esquece do CPF. Tem que ter o CPF. Por quê? Porque é carimbo, o carimbo já tem o CRM e esquece de botar o CPF. E não é recomendado que o prescritor coloque o CPF no carimbo, tá? Então, ele pode deixar o carimbo com um CRM normal, mas com o CPF não é recomendado colocar, por questões de extravio e tudo. Então, ele usa, sempre lembrar de incluir o CPF, senão não vai ser dispensado, ok? Pacientes que estão internados ou semi-internados, né, eles não precisam dessa notificação de receita, né? Então, pode ter uma dispensação que tem um receituário, documento equivalente do próprio estabelecimento, mas esse paciente ele tem que estar internado ou semi-internado. Caso ele esteja em atendimento ambulatorial, mesmo que esteja no hospital, aí sim ele vai ter que ter essa notificação de receita. Não pode seguir um receituário daquele estabelecimento, tá? Então, aqui tem um resumo, né? Eu não vou repetir toda ela de novo, né? Para ficar disponível para vocês. Então, tem as diferentes listas, quais são as substâncias, né? Entorpecentes, psicotrópicas anorexígenas, né? O tipo de notificação, se é branca, se é amarela. Alguns, né, como eu disse, na lista A1 e A2, a gente tem adenos como o tramadol, que aí usa branca, né? Não precisa da amarela, e aí podem ter mais medicações prescritas. O tempo, né, a quantidade que pode vir e quem faz, então, esse talionário. É importante, né, que, devido à pandemia, né, esse limite de quantidade de tratamento, o tempo do tratamento, ele foi dobrado. Né? Então, lá onde tinha 30 dias, passou a ser 60. Né? Onde tinha 60 dias, então passou a ser 120. Né? Então, por conta da pandemia, teve essa flexibilização na portaria, mas isso depois provavelmente vai ser suspenso, assim como também flexibilizou um pouco o modo de compra e etc. Tá?
Quais são os cuidados importantes, né? Os medicamentos psicotrópicos, eles normalmente ficam em armário, eles têm que ficar em armário com chave, que a responsabilidade é do farmacêutico responsável técnico. Pode ter na maleta de emergência, né, nessas unidades de atendimento e, enfim, ambulância, 3 ampolas de medicamentos entorpecentes e 5 ampolas de medicamentos psicotrópicos, não mais do que isso. E, para quem é prescritor, é muito importante prestar atenção no seguinte: talões de receita com controle especial e de notificação de receita, A, B ou de retinóide, deve estar em gaveta em local fechado à chave. Ou seja, os talões, né, dessas notificações têm que estar bem guardados num local fechado à chave, que só o profissional tem acesso ou pessoas de confiança dele. É de responsabilidade do médico ou do prescritor, caso alguém utilize. E como é que sabe que alguém utiliza? O número que está lá, ele é o número daquela notificação é controlada pela vigilância, né? Então, existe o cuidado que se pode, existe um cuidado que se tem que ter com isso. Em caso de roubo, tem que realizar o boletim de ocorrência, né? Tem que informar a vigilância sanitária local, ao Conselho Regional de Medicina ou do órgão, né, ou de quem o prescritor for associado, e a chefia imediata. Tá? Todos esses procedimentos devem ser tomados para se resguardar, porque se utilizarem algo que era da posse daquele prescritor, ele pode, inclusive, responder juridicamente e perder o registro. Tá? É vedado prescrições para pacientes de clínica privada em formulários de instituição pública. Isso está no Código Ético de Medicina. Tá? Não pode utilizar um formulário de instituição pública para prescrever algo para um paciente ou clínico. Gente, é muita informação, mas como vocês viram, foi basicamente ler a 344, né? Aqui eu tentei esmiuçar o máximo possível, mas existe um ponto que é muito importante, que não está nessa lei 344, não está em nada disso. É que vocês sejam profissionais que tenham a consciência de que prescrição é apenas uma dessas etapas. Então, que é importante se fazer um bom diagnóstico do seu paciente. É importante entender qual é o tipo de terapia que vai ser aplicada a ele. E é importante que esse paciente entenda todas essas etapas. Então, é importante que o paciente entenda qual é o diagnóstico dele, se é um tratamento paliativo, se é um tratamento que vai levar à cura, se é um tratamento que exige cuidados extras, que ele entenda como ele tem que fazer o uso dessa medicação. A gente tem que lembrar que quando a gente fala, ok, do privado é um mundo, mas quando a gente vai falar, né, no atendimento público, a gente pega muitas vezes pacientes que não sabem ler, pacientes que têm baixa escolaridade e que tem que tomar cuidado, né? O paciente não sabe ver a hora, então não adianta você falar que ele tem que tomar todo dia 9 horas da noite. Não vai resolver. Então tem que pensar todo dia quando a lua aparece, mas aí o dia que não tem lua, ele não vai tomar. Então tem que tentar explicar bastante, ver que ele entendeu, né? Pedir para ele repetir, que ele tenha conhecimento do que está prescrito ali. E o custo dessa medicação para aquele paciente. Não adianta eu prescrever o melhor medicamento sem efeito adverso nenhum, o último tratamento, se o meu paciente não tem como arcar com aquele custo. Eu tenho que balancear junto com uma boa terapêutica, com a terapêutica segura para o meu paciente, também balancear o custo, ver medicamentos. Se eu tenho 2 opções, ver aquele que é mais barato para aquele paciente, tá? Tendo todos esses cuidados, a gente vai ter uma adesão maior do paciente e vai evitar erros de medicação. O que é esse erro? Qualquer problema, que seria evitável. Então, qualquer problema referencial àquele tratamento, àquela medicação, que poderia ser evitado. Isso é o erro da medicação que a gente pode tomar cuidado e evitar. Então, aqui eu tenho as referências que a gente usou, Esse manual de orientação básica para prescrição médica é muito bom, eu aconselho vocês lerem, tá? Ele é bem detalhado. A portaria 344 é muito importante também, vocês darem uma boa
escolhida, né, e estarem sempre olhando na Anvisa RD6 para buscar as atualizações. Com isso, eu finalizo, né, essa palestra. Eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre essas boas práticas, os cuidados que tem que ter nessa hora de prescrever uma medicação, quais são os tipos de prescrições que a gente tem, e estou aberta aí a qualquer dúvida, pergunta, tá? Obrigada aí pelo tempo e atenção de vocês. Professora, muito obrigada. A gente amou a sua aula, né? A gente está até querendo repetir no meio do semestre. A gente está querendo fazer uma transmissão para o YouTube e tudo mais. E a gente tem algumas dúvidas, né? A gente anotou. Posso falar a primeira? Pode. Foi da Emanuele. Ela perguntou o seguinte: o que permite que esses medicamentos de livre circulação sejam colocados nessa classe, apesar dos efeitos adversos? Então, eles são medicamentos que eles são utilizados teoricamente para doenças mais corriqueiras, digamos, né? Então, se a gente pensar o paracetamol, ele é utilizado para dor de cabeça, dor no corpo. Então, e são medicamentos conhecidos e de efeitos adversos conhecidos também. Então, acaba que, por conta disso, né, e que tem efeitos adversos, digamos, apesar de poderem ser muito graves, né, eles são mais, digamos, mais controlados no sentido, né, se a pessoa tomar certinho ali, não vai se apresentar tanto, não são tão graves. Então, o que decide é um pouco a força, o cuidado que esse medicamento tem, né? Então, o conhecimento que se tem dessa medicação na prática clínica e o cuidado que na prática clínica e qual é, assim, para que ele é utilizado. Agora, o que a gente recomenda muito é que não se compre. E aí, assim, acho que isso é um trabalho de formiguinha para qualquer profissional de saúde. É que não se compre, aliás, não fala assim, vai lá e compra qualquer coisa. Ou vai lá, conversa. Se não, vai comprar alguma coisa, né, e não dá para passar no médico, porque a gente sabe das dificuldades que é, às vezes, conseguir marcar uma consulta, conversa com o profissional que está lá disponível. Então, se você vai na UPA, conversa com o enfermeiro. Se vai na drogaria, conversa com o farmacêutico, porque aí ele vai, é obrigação desse profissional explicar como se faz o correto uso dessa medicação de venda livre. Então, essa definição dos medicamentos de venda livre, eles são um pouco de balanço, assim, porque imagina se a cada vez que a pessoa experimentasse um pouco de dor de cabeça, tivesse que passar pelo médico, né? A gente não tem profissional suficiente para atender essa demanda. Então, eles são medicamentos que facilitam essa ideia e que a gente tem um grande conhecimento, mas eles têm, sim, riscos associados, tá? Espero que eu tenha tirado a dúvida. Qualquer coisa, pergunta aí de novo. Tudo bem, professora, obrigada. Tem mais uma pergunta, que é do Rafael Lima. Pergunta é: um profissional que não prescreve a receita de acordo com a Lei 5.991/73, com letra legível, por exemplo, é um profissional passível de multa ou algo assim? Existe algum meio de denunciar? Sim, ele é um profissional que ele pode responder tanto juridicamente, né, principalmente se o paciente apresentar algum problema, como ele pode, sim, responder questões éticas, né, você pode denunciar ele ao conselho de classe, e ele vai ter que responder eticamente para esse conselho de classe, podendo tanto receber multa, perder o direito, por exemplo, se ele é um profissional que ele pode prescrever notificação A e B, né, digamos. Fez o cadastro, né, ele pode perder esse direito e se ele continuar, digamos, perder esse direito e ainda faz de alguma maneira, ele pode, inclusive, perder o registro de conselho de classe. Então, depende da intercorrência, depende também de qual é o erro, né, se ele vem de prescrição, enfim, pode ser desde que venda até que é mau preenchimento. O mau preenchimento, normalmente, se é uma coisa recorrente, pode sim ter uma denúncia, ele pode perder o direito de fazer uso dessa notificação, tá? E temos mais uma pergunta. A dúvida foi esclarecida, eu acho, pelo menos para mim foi.
A Raquel que perguntou se tem algum livro que você indique com essa temática, né, de prescrição e tudo mais. Então, eu aconselho esse do que eu falei, desse manual do Conselho de Medicina, é bem bom. E e também tem um livro que eles até colocam lá, que é da OMS, que é sobre boas práticas de prescrição. É um livro pago, que foi a Organização Mundial de Saúde que fez, ele tem traduzido para o português. É um livro bastante bom, bem detalhado nesse sentido, né? Eu acho que, assim, toda pessoa que... A prescrição, ela tem muita responsabilidade, né? Porque você vai definir qual é a terapêutica e se aquele paciente vai conseguir aí ser tratado corretamente. Mas, fazendo isso com amor, que eu acredito que todos vão ter a sua profissão, né? Estão estudando tanto tempo para isso, continuar nesse cuidado, né? Assim como vai ter todo o cuidado de investigação de diagnóstico, não finalizar, tá bom, já sei qual é o diagnóstico e fazer de qualquer jeito. É continuar com esse cuidado. Então, como eu posso dar aquela medicação de forma correta, meu paciente entender, né? Então, acho que esse é o ponto principal, assim. E aí, esses são os dois livros mais que eu recomendo, né? Esse da OMS e esse do Conselho Federal de Medicina. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Se alguém quiser falar, fale agora, o cálice para sempre. Não, tem um e-mail. Também pode mandar um e-mail ou manda lá na pessoal da Liga que eles me repassam depois, tenho certeza. Sim. Professora, muitos elogios. A gente adorou muito, muito, muito a sua aula. Eu, como estudante de medicina, eu precisava assistir essa aula, vou ser sincera. A gente só tem que te agradecer. Foi muito bom mesmo. E a sua aula vai ficar disponível nas nossas redes sociais para o pessoal acessar várias vezes. Muita gente já perguntou. E se você puder disponibilizar esses slides também, porque tem gente já pedindo para ter acesso. Se não puder, tudo bem. Não, eu posso disponibilizar, eu passo para vocês. Talvez seja melhor, não sei se vocês vão conseguir subir mas aí a pessoa pode entrar em contato e aí vocês disponibilizam. Não tem problema, não. Tá bom? Tá tudo ali, botei todas as referências, tá tudo certinho. Tem os créditos. É isso, tá? Muito obrigada. A gente já pode encerrar por aqui. Tá, obrigada pelo convite mais uma vez e estou disponível aí para o que vocês precisarem na Liga. Obrigada, professora. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de todos. Tchau, gente.